Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, concurseiro e concurseira, que escolheu se preparar no melhor curso de Lei 2231 de 2017, melhor curso de legislação específica para o concurso da UEAP, tá? Vamos lá para mais um tema 5 estrelas aqui da nossa plataforma. O tema 5 estrelas, os temas 5 estrelas, são os temas mais aguardados em prova. Você que tem pouco tempo aí, né, tem pouco tempo para estudar, você vai direto nos temas 5 estrelas, que você vai estar garantindo questões, uma questão metodológica, tudo bem? Então, eu sou o professor Juan Santos, vamos falar aqui das indenizações. Uma das indenizações previstas na lei é a ajuda de custo, tá? Então, vamos ver como é que funciona a ajuda de custo, tá? Então, a ajuda de custo, essa indenização, que é uma das vantagens que o servidor tem direito, né? A ajuda de custo é o auxílio concedido ao servidor em 3 casos. Então, o primeiro papel aqui do concurseiro é saber dividir os casos, que são 3 casos, reconhecer os 3 casos em que o servidor tem direito à ajuda de custo, é requisito obrigatório para acertar essa questão no dia da prova. Então, agora que a gente já sabe que o servidor tem direito à ajuda de custo, que é uma indenização, em 3 casos, vamos lá falar de cada um deles. Tá? Primeiro caso, em que o servidor vai ter direito a essa indenização do tipo ajuda de custo. Primeiro caso é ajuda de custo a título de compensação das despesas motivadas pela instalação em nova sede, em que passar a ter exercício no interesse da administração. Então, aqui nós temos muitas informações, tá? Primeira informação é que é uma compensação de despesas. Nenhuma novidade aí, porque trata-se de uma indenização. Não tem caráter remuneratório. O servidor não está sendo pago pelo serviço prestado. O servidor está sendo devolvido, compensado, ressarcido, indenizado, está sendo devolvido para o servidor gastos que ele teve para prestar o serviço público. Então, as indenizações têm essa característica, você pode assistir aqui, logo acima, aqui no card, tá? Na nossa plataforma, o vídeo em que a gente explica a diferença entre caráter remuneratório e caráter ressarcitório, né? Caráter indenizatório. Então, a ajuda de custo não tem caráter remuneratório, tem caráter de compensação, tem caráter indenizatório, devolutivo, ressarcitório. Não é um valor pago comprando a força de serviço do servidor, não é um valor pago pelo serviço prestado do servidor. É um valor pago para o serviço acontecer, porque é um valor devolvido para o servidor, um valor que o servidor gastou para prestar o serviço e está sendo devolvido. A gente já falou bastante disso nos vídeos anteriores. E agora, só reforçando o caráter indenizatório da ajuda de custo. Então, que situação ocorreu aqui que o servidor vai ser compensado por gastos que ele teve? Olha, o que aconteceu aqui foi a instalação em uma nova sede, motivada pela instalação em nova sede. Então, aqui eu tenho mais uma informação de prova. Nesse primeiro caso de ajuda de custo, o servidor mudou de sede. Por exemplo, a sede do servidor para a qual ele prestou concurso é Macapá. Existem outras sedes em que a UEAP funciona. Oiapoque, Laranjal do Jari, o município de Amapá, por exemplo. E caso o servidor seja removido, seja designado pela administração, removido para atuar em uma nova sede, em um novo município, de maneira permanente, de modo que o servidor vai ter que fixar residência nesse local, aí a administração precisa devolver
para o servidor o dinheiro, os valores que o servidor vai gastar para mudar de sede, ou seja, para fazer a mudança dele de do Iapoc, por exemplo. O servidor vai ter que trabalhar agora de forma permanente no Iapoc. Tá? Então, essa mudança, essa instalação da nova sede, tem um gasto do servidor aí, e a administração vai ressarcir esse gasto através da ajuda de custo. Tudo bem? Agora, não fique achando, vamos para a última informação, tá? Aqui desse primeiro caso. Não fique achando que qualquer mudança de sede vai levar o servidor a ter direito a ser compensado, a receber ajuda de custo para realizar a mudança dele, para devolver os gastos que ele teve com mudança. Não é qualquer mudança de sede. Tem que ser, no interesse da administração. Última informação do primeiro caso. Como é no interesse da administração? É quando foi a administração pública que determinou, que solicitou, que mandou que o servidor fosse trabalhar nessa nova sede, se instalar nessa nova sede. Interesse da administração quer dizer que é a administração que está determinando isso, não é o servidor que está pedindo. Porque quando essa mudança de sede é a pedido do servidor, isso não é interesse da administração. Então, a administração não vai ressarcir os valores gastos com a mudança de sede. Por quê? Porque foi o servidor que pediu, não foi a administração que precisou. Então, cuidado. Essa instalação em nova sede, a administração até oferece uma ajuda de custo para compensar os gastos com a mudança para outro município. Mas essa mudança tem que ter ocorrido no interesse da administração. Ou seja, a administração determinou que isso acontecesse porque a administração está precisando. Porque se o servidor vai lá e pede, ou seja, uma mudança a pedido, aí já não vai ter direito a essa ajuda de custo. Tranquilo? Então, esse é o primeiro caso. E as informações que a gente grifou aqui, compensação de despesas, instalação em nova sede, no interesse da administração, são as informações chaves para você identificar esse primeiro caso. Tá? Agora vamos para o segundo caso. No segundo caso, também a administração pagará essa ajuda de custo. Só que no segundo caso, é para fazer face à despesa de viagem fora do país, em objeto de serviço. Então, quando o servidor for designado para uma missão em objeto de serviço fora do país, que uma missão, né, tem um serviço específico a ser realizado fora do país. Está ocorrendo um congresso que vai demorar determinado período e o servidor vai lá nessa missão, representar. Aí, para cumprir essa missão fora do país, em que o servidor vai ter que ficar um período considerável fora do país, a serviço, a administração paga uma ajuda de custo com o objetivo de compensar os gastos que o servidor vai ter com com essa prestação de serviço fora do país. Se fosse uma prestação de serviço em outro município, por exemplo, 5 dias no município de Oiapoque, por exemplo, isso não é uma mudança definitiva. Então, não é ajuda de custo, no primeiro caso aqui, né? Porque, para ser no primeiro caso, o servidor tinha que ir de forma definitiva, ter residência fixa. Se for passar 5 dias na Oiapoque, o Oiapoque não é fora do país. O Oiapoque é dentro do estado. Então, também não entra no segundo caso. Nesses casos em que o servidor vai atuar em outro município de maneira eventual, 2 dias, 3 dias, uma semana e volta, ele não recebe ajuda de custo. Ele recebe diárias, que a gente vai ver em outro vídeo aqui mesmo, na nossa plataforma. Tá? Então, não confundir a diária com a ajuda de custo. Aqui na ajuda de custo, o servidor está indo para outro município de forma definitiva. Aqui na ajuda de custo, o servidor está indo em objeto de serviço para fora do país, para uma missão. Aí ele recebe ajuda de custo. Na diária, o servidor está se deslocando dentro do país, dentro do estado, e não é de forma definitiva, por um período curto. 5 dias, uma semana, 10 dias. Aí ele recebe diárias, que é o outro tipo de indenização. Não confundir, tudo bem? E no terceiro e último caso, é um caso que não é desejável, é indesejado, né? Essa ajuda de custo não vai ser paga ao servidor. No terceiro caso,
A ajuda de custo vai ser pago à família do servidor. Como assim a família do servidor? O servidor não vai estar presente para receber? Por que estão pagando a família dele? Porque esse servidor faleceu. Esse servidor, ele foi convocado, né, para atuar em uma nova sede, assim como no primeiro caso, e ele foi. E aí ele levou toda a família, mudou de residência, mudou de município. Só que ao chegar nessa nova sede, depois de um tempo, esse servidor faleceu. Diante do falecimento do servidor, você vê a família do servidor que se encontra num novo lugar, fora do local de origem, em uma nova sede, e o servidor morreu. Pode ser que essa família desse servidor que faleceu na nova sede tenha interesse de retornar para o local de origem. E, caso isso aconteça, a administração deve indenizar, através da ajuda de custo, a família desse servidor que faleceu na nova sede, para que a família tenha recursos, né, que seja ressarcida dos recursos, né, dos valores que a família vai gastar para voltar. Mas, claro que tem um prazo, né? O prazo é 1 ano, contado do óbito do servidor. Dentro desse período de 1 ano, se a família pedir, a administração paga a ajuda de custo para a família voltar para o local de origem. Vamos ler isso acontecendo? O terceiro caso, a ajuda de custo, a família do servidor que falecer na nova sede são asseguradas as ajudas de custo de transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 ano apontado do óbito. Então, nesse terceiro caso, o servidor faleceu e o valor vai ser pago à sua família. O servidor faleceu, nesse terceiro caso. Mas ele faleceu, tá, na nova sede. Ou seja, ele tinha mudado de sede, por exemplo, no interesse da administração, e acabou falecendo. Então, a administração fica com esse dever de indenizar a família, para que a família possa retornar, né, à localidade de origem. Agora que o servidor morreu, a família pode ter esse interesse, mas a família não vai ter esse direito para sempre. A família tem um prazo de 1 ano a contar do óbito do servidor para solicitar essa ajuda de custo. Tá? E essa ajuda de custo é uma ajuda de custo, logicamente, de transporte, porque é uma ajuda de custo para ajudar no deslocamento, né, da família de volta, para trazer todas as suas coisas, toda a sua mudança. Daqui a pouco a gente vai ver quanto é essa ajuda de custo. Tá? Por enquanto a gente está chamando só de ajuda de custo. Então são os 3 casos, tudo bem? Primeiro caso, servidor que for para uma nova sede no interesse da administração, ajuda de custo para ele. Segundo caso, o servidor que for para uma missão no exterior, em objeto de serviço, fora do país. E o terceiro caso, a família do servidor que faleceu na nova sede, dentro do prazo de 1 ano. Se a família solicitar, a administração vai ter que indenizar com ajuda de custo para, né, compensar o transporte dessa família de volta à localidade de origem. Esses 3 casos são os 3 casos que podem aparecer na prova. Qualquer outra história que se conte está errado. Só esses 3 casos têm direito à ajuda de custo. Agora vamos para mais características da ajuda de custo. Vamos para as características. Características da ajuda de custo. Ó, vamos numerar as características. Primeira característica da ajuda de custo. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispõe em regulamento, não podendo exceder a importância de 3 meses de remuneração. Então, olha o que eu vou dizer agora, e você grifa isso bem grande no seu material. Todos os outros adicionais que a gente estudou aqui na plataforma, adicional de titulação, adicional de incentivo à qualificação, adicional de interiorização, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, todos os adicionais, eles são calculados com base no vencimento base. A base de cálculo é o vencimento base. Se você pegar a gratificação, que é um tema forte de prova, a gratificação de atividade técnica, está aqui na plataforma também, que é 30%, esses 30% é calculado em cima do vencimento base também.
Então, tu começa a ver que todos os cálculos são em cima do vencimento base, e por isso que o nome é vencimento base, porque ele é a base de cálculo. Mas existe a ajuda de custo, e ela é diferente. A ajuda de custo, ela não é calculada em cima do vencimento base. Ela é diferente de todos os outros. A única que é calculada em cima da remuneração como um todo é a ajuda de custo. Então, quanto é uma ajuda de custo? Uma ajuda de custo é uma remuneração inteira do servidor. Então, se a remuneração inteira do servidor, que é o vencimento base mais as vantagens, que é o valor bruto que vem no contra-cheque dele lá, se uma remuneração inteira do servidor, vencimento base mais vantagens, é o valor bruto lá do contra-cheque, dá 10 mil reais, o dia que o servidor for receber uma ajuda de custo, ele vai receber uma remuneração inteira como forma de indenização. Se ele for receber duas ajudas de custo, ele vai receber como indenização duas remunerações inteiras, daria 20 mil. E se ele for receber três ajudas de custo, ele vai receber três remunerações inteiras, que daria 30 mil, se ele ganhasse 10, bruto. Porque a ajuda de custo é calculada em cima da remuneração. Cada ajuda de custo é uma remuneração. E se o servidor fosse receber 4 ajudas de custo, ele não receberia nada, porque a lei é muito clara que a ajuda de custo é no máximo 3 remunerações. Não existe ajuda de custo de 4 remunerações em diante, é até 3. Tá? Então, qual é a base de cálculo da ajuda de custo? A ajuda de custo não é calculada em cima do vencimento base. É melhor que isso. A ajuda de custo é calculada em cima da remuneração do servidor. Cada remuneração é uma ajuda de custo. E a ajuda de custo não pode exceder a importância de 3 meses. Cada ajuda de custo é um mês de remuneração. Mas não pode passar de 3 meses. Não pode passar de 3 ajudas de custos. Por mais longe que o servidor for designado, o IAPOC, por exemplo, o máximo que ele recebe de ajuda de custo, a título de indenização, são 3 meses. Então, o servidor ganha 10 mil. Ele é designado no interesse da administração para ter residência fixa e atuar de forma permanente no IAPOC. Como foi no interesse da administração, ele não pediu, a administração determinou. Então, ele vai e ele tem direito a uma ajuda de custo de 3 meses de remuneração, que daí receberia de indenização 30 mil reais, se ele ganhasse 10 mil, por exemplo. Isso seria a título de indenização, ou seja, não tem desconto de imposto de renda, não tem desconto de previdência. Nesse mês ele receberia os 10 mil da remuneração dele, que essa daí desconto imposto de renda, desconto de previdência, normal. E ainda receberia mais 30 mil de ajuda de custo, que seriam 3 meses. Essa com título indenizatório, nesses 30 mil não descontaria nada. Nem imposto de renda, nem previdência, porque não tem caráter remuneratório. A ajuda de custo é uma indenização. A gente já falou isso aqui em outros vídeos, você pode revisar. Gostaram da ajuda de custo? Tem mais informação. A ajuda de custo não será concedida, a ajuda de custo, ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude, né, de mandato eletivo. Então, às vezes, o servidor é eleito. E quando ele é eleito lá, né, deputado estadual, senador, vereador, mandato eletivo, prefeito, governador, muitas vezes ele precisa se deslocar para outra localidade. E quando acaba o mandato, ele tem que voltar para a localidade de origem, voltar para a sede, para voltar a trabalhar como servidor. Quando é eleito, né, senador, ele vai mudar de estado, ele vai ter residência fixa em Brasília, por exemplo. E aí ele é afastado do cargo dele, da OEAP. E quando acabar os 8 anos de Senado, se ele não for reeleito, ele volta a trabalhar na OEAP, ou seja, volta a ter uma residência fixa no Amapá. E tu percebe que ele se mudou. Ele gastou para ir, gastou para voltar. Ele chega na OEAP e fala, eu quero ajuda de custo para ressarcir meus gastos de ter mudado para Brasília e de ter voltado para Macapá. É claro que ele não vai ter esse direito, porque essa mudança dele foi fruto de mandato eletivo. E a lei é clara e não pagar a ajuda de custo. A OEAP não paga. Tá? Não quer dizer que o Senado, por exemplo, não pague essa ajuda de custo para ele ir e vir, mas aí já é problema do Senado, tá? E com certeza paga. Mas a OEAP não paga. É isso que importa para a gente. Tem mais informação?
Tem, tá? O servidor vai devolver a ajuda de custo em alguns casos. Que casos são esses em que o servidor vai devolver a ajuda de custo? Vamos lá. O servidor devolverá a ajuda de custo em 3 situações. Primeira situação, se o servidor não se transportar para a nova sede no prazo de 30 dias. Olha que coisa boa. O servidor foi designado para o IAPOC, remoção, no interesse da administração, vai receber 3 ajudas de custo, é o local mais distante que tem, né, dentro do estado, considerando que ele esteja em Macapá, que a sede dele seja Macapá, mais distante é o IAPOC, e ele vai receber 3 ajudas de custo, 3 remunerações dele a título de indenização. E ele tem um prazo de 30 dias para completar essa mudança dele e começar a atuar na nova sede, no IAPOC, por exemplo. Então, um prazo de 30 dias para se transportar para a nova sede é um prazo razoável, né? 30 dias para fazer essa mudança. Tem um pessoal aqui no meu bairro que faz mudança rapidinho, uma noite, que a pessoa deu bobeira, o pessoal aqui do meu bairro já faz essa mudança aí. É brincadeira. 30 dias é um prazo razoável, mas se ele não der as caras lá em 30 dias, com mudança ou sem mudança, devolve a ajuda de custo. Entenderam a lógica? 30 dias para se instalar na nova sede, para se transportar para a nova sede. Se não fizer isso em 30 dias, a partir do momento que ele foi designado para lá, para a nova sede, ele devolve o dinheiro da ajuda de custo. Segundo caso em que devolve o dinheiro da ajuda de custo. Antes de terminar a missão, regressar voluntariamente, pedir exoneração ou abandonar o serviço. Então, aqui, antes de terminar a missão, a gente está falando de aquele segundo caso, que é a viagem para fora do país. Lembra que viagem para fora do país dá direito à ajuda de custo também? Pois é, são 3 casos. Se viajar para fora do país e regressar por conta própria, voluntariamente, devolve o dinheiro da ajuda de custo que recebeu para ir para lá. Se pedir exoneração, né, a missão era nos Estados Unidos, chegou lá, viu que a vida é boa lá com o tio Sam, e pediu exoneração. Vai devolver a ajuda de custo, mas ganhando em dólar fica fácil devolver. E se abandonar o serviço, né, foi para uma missão lá no exterior, simplesmente abandonou a missão, né, e não está cumprindo, devolve a ajuda de custo. Então, esse da viagem para fora do país dá direito à ajuda de custo, né, em objeto de serviço, como a gente viu. Mas se regressar voluntariamente, se pedir exoneração ou abandonar o serviço, devolve a ajuda de custo. Tá mais do que justo. Tá? E o terceiro e último caso, em que o servidor devolve a ajuda de custo, é quando, no prazo mínimo de 12 meses, retornar à sede de suas atividades, salvo nos casos de exoneração. Então, pensa comigo, o servidor foi no interesse da administração, aquele primeiro caso de ajuda de custo, removido por IAPOC. Normal, ele tem direito à ajuda de custo, porque foi no interesse da administração, ele vai ter que morar de vez para o IAPOC, ter residência fixa, vai ter que gastar dinheiro do bolso dele para fazer a mudança, e a administração vai devolver essa grana com a ajuda de custo, indenização. Não é remuneração, é indenização. Por isso que aqui a ajuda de custo é indenização. Beleza. Quanto foi? Olha, o servidor ganhava 10, 3 ajudas de custo, é 30 mil, ele pegou os 30 mil. Tranquilo. Mas o servidor está trabalhando há 6 meses no IAPOC e ele já quer voltar para Macapá. E ele volta. E a administração diz o que para esse servidor? Devolva o dinheiro da ajuda de custo. Aí o servidor fala, por quê? A administração fala, porque esse negócio de ir para outra sede e receber ajuda de custo, você precisa ficar no mínimo 12 meses nessa nova sede para poder voltar daí. Porque se tu voltar antes de 12 meses, no prazo mínimo de 12 meses, se tu voltar à sede de suas atividades, né, voltar para Macapá, se a sede original era Macapá, se voltar para Macapá no prazo mínimo de 12 meses,
se voltar, né, antes de 12 meses, devolve o dinheiro. A administração diz, ó, até pago a ajuda de custo para você ir para lá, mas você fica lá pelo menos 12 meses, ou mais. Se voltar antes de 12 meses, tu me devolve o dinheiro. Tá fechado? Aí o servidor fala assim, beleza, mas e se eu pedir exoneração? A administração fala, ó, se tu pedir exoneração, não precisa me devolver. Porque nos casos de exoneração, o servidor que for lá para outra sede, né, no interesse da administração, deu 2 meses e ele pediu exoneração. Ele não devolve o dinheiro, porque ele se desligou do serviço público. Então, esse prazo mínimo de 12 meses que tem que ficar para lá, para poder voltar e não devolver o dinheiro da ajuda de custo, tem uma exceção. Se o servidor pedir exoneração, ele não é mais servidor. Então, ele não devolve o dinheiro nenhum. Tranquilo? Então, acabamos de detalhar aqui um material concurseiro para você. Olha como o material está concurseiro. Ajuda de custo, 3 casos, 3 características e 3 casos de devolução. Material concurseiro para você fazer aquela leitura ali na fila do banco, fazer aquela leitura no intervalo do trabalho. Um vídeo curtíssimo aqui, para você ver um tema tão importante, 5 estrelas na sua preparação. Esse é o nosso diferencial aqui no nosso curso completo de legislação específica para o curso da UEAP. Esse é o nosso diferencial. Vídeos curtos, um material de leitura que você já baixa na plataforma, e mais esse material que a gente produz durante as aulas, que também vai para a plataforma. Então, você tem o material para lei seca, você tem o material resumo produzido pelo professor junto com você. Não tem nada igual a essa preparação, tá? E muita gente pergunta, só deixando o vídeo um pouco mais longo aqui, é só lei 22, 31, é só a carreira do servidor, não vai ter português, não vai ter não sei o que mais. Olha, uma preparação de qualidade tem que ser específica, né? Eu acredito que, né, quem fala de tudo acaba não falando de nada. Então, aqui o trabalho é específico para acertar essas 5 questões. E o meu compromisso é fazer você acertar essas 5 questões em 7, 8 minutos, as 5, e sabendo que acertou. E esse é o meu trabalho, a minha contribuição para a tua aprovação. 5 questões que você vai chegar e vai acertar, porque se preparou com qualidade. E você tem que procurar uma qualidade de preparação nas outras disciplinas também, até que você tenha um todo. Tá? O trabalho aqui é específico, por isso que tem tanta qualidade. Tá? Então, esse foi o seu vídeo, vai estar um pouco mais longo, mas é isso aí mesmo. Até o próximo vídeo, é só você baixar aqui no card, não esqueça de dar OK aqui na plataforma, dizendo que você já assistiu esse vídeo, e vai ficar marcado para você como assistido.